Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou o Jefferson e por alguns minutos falarei sobre o assunto que está presente no contexto bíblico, que é sobre os anjos. O que são, qual a razão de existirem, o que são capazes de realizar, foi comentado de forma resumida nos episódios anteriores. Neste último episódio será observado pela Palavra de Deus o que podem fazer em favor dos que temem a Deus. O texto bíblico se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? De início já se percebe pelo versículo lido que os anjos são enviados a favor de pessoas que hão de herdar a salvação. Há um compromisso dos anjos com quem os envia, e quem envia os anjos a fazerem qualquer coisa aqui na terra é Deus. É interessante de início fazer essa observação. É Deus quem mobiliza seus anjos a fazer algo em favor de quem é alvo de sua graça. Mas diante da pergunta, que é o assunto desse podcast, relacionado com os anjos, o que podem fazer em favor dos que temem a Deus, será lido alguns textos bíblicos, que irá responder à questão apresentada. E observe também, no decorrer da leitura, como a palavra de Deus evidencia essa realidade, com uma naturalidade e simplicidade para a compreensão do leitor ou ouvinte. Observe que interessante, apresentado no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Neste verso, o verbo acampar no hebraico é roné, da raiz raná, que significa declinar, curvar-se, acampar, dando a entender aproximar-se adequadamente, inclinar-se para estabelecer-se da meta da marcha do dia, o que era feito pelos militares e nômades, que às vezes andavam distâncias longas. Paravam para se recomporem. E a Bíblia está agora dizendo que ao redor de alguém que teme a Deus, esta realidade é fato. Mesmo que não estão sendo vistos a olho nu, a Bíblia diz, acampa-se. Outro texto na Escritura, que é conhecido por muitos, é o Salmo de número 91, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Percebeu algo no texto? O texto diz que Deus dará ordem aos seus anjos e que a pessoa será guardada em todos os seus caminhos. Veja que interessante. Há caminho para o trabalho, para a escola, para a igreja, para a viagem e outros. O Senhor está garantindo segurança em todos os caminhos que estão de acordo com a sua palavra. E para não estender muito o tempo, somente mais uma passagem que se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 19 e 20. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Deus enviou um anjo para tirar os apóstolos do cárcere, para que pudessem falar ao povo a palavra da vida, ou seja, falar do Senhor Jesus, porque todos os discípulos do Senhor Jesus pregaram sobre ele. Imagino que diante dos textos bíblicos lidos, não há dúvidas. Anjos existem, são espíritos que existem para adorar ao Senhor Deus. Não se pode comparar suas forças com o que é mais poderoso na terra como recurso humano. Não é compatível com eles. E como servos obedientes, os anjos atuam a favor daqueles o qual Deus lhes ordena que ajude. Neste ponto a Bíblia deixa bem claro: os anjos não resistem à ordenança de Deus. Ouvinte, às vezes, encarar uma revelação como esta, presente na Bíblia, parece fantasia, porque o que a Bíblia mostra sobre os anjos, o que podem fazer, às vezes vemos ser possível somente em filmes. Mas não é assim. A segurança manifesta pelos anjos de Deus é um fato real.
E Deus deseja que creiamos em sua palavra, quando fala a respeito dessa realidade. Buscar a ajuda de Deus é ter certeza que onde se deseja chegar será uma realidade, porque Ele deixa claro através de sua palavra. Espero que este podcast possa ter sido útil para você e que quando você necessitar o apoio divino, você tenha algumas referências bíblicas a que recorrer. Porque uma coisa é certa, se conversarmos com Deus, segundo a sua palavra, Ele nos ouve. Mais uma vírgula é posta. Muito obrigado por tua preciosa atenção. Até o próximo episódio, se o Senhor Jesus permitir. Tchau!